Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula, vamos discutir sobre os elementos composicionais de um gênero textual muito interessante. Vamos discutir sobre tela. Vocês sabiam que as telas também constituem gêneros textuais? A gente pode considerar a tela um gênero textual. Então, é um pouquinho disso que nós vamos discutir ao longo desta aula. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas para o 7º ano de língua portuguesa, né? Tenho aqui fazendo a docência compartilhada comigo a minha colega Jéssica, né? A nossa intérprete que está aqui abrilhantando esse momento, fazendo a transcrição da minha linguagem oral para a linguagem de sinais, para a linguagem de Libras, né? E parabenizo vocês por estarem aí prestigiando as nossas videoaulas. Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, que consistem em interpretar uma tela, compreender seus elementos composicionais e vamos descrever uma tela. Então, para início de conversa, o que você vê nessas imagens, né? Então, se eu pedisse para vocês descreverem quais são as características que apresentam cada uma dessas imagens. Então, observem aqui, né? Na primeira imagem, nós temos a figura de uma criança, uma menininha que está ali fazendo as bolinhas de sabão, né? Percebam o quanto que essas bolinhas provocam um encantamento nas crianças, porque ficam coloridas, né? Ali tem um sol, tem a presença das árvores que atribuem a multiplicidade de cores nas bolinhas que ela forma ali com água e sabão. Na segunda imagem, né, a gente tem ali eles brincando de pular corda, né? Então também são jovens, são maiores, né? E parecem que estão ali num momento de bastante diversão, de entretenimento, num momento muito bacana. E na terceira imagem a gente tem também os três garotos ali, na verdade as três crianças, né? Acho que são pré-adolescentes, 2 garotos e uma garota, desfrutando o prazer da leitura, né? Eles estão com ali a saga do Harry Potter, né? Cada um com uma edição diferente do Harry Potter, e dá a impressão ali que eles estão muito tranquilos, né, num ambiente sossegado, num parque talvez, né, deitados sobre a grama, né, num ambiente bem propício para desfrutar os prazeres da leitura. Então, em todas as imagens, nas 3 imagens, nós temos telas que foram feitas, né, para ilustrar aí as possibilidades de entretenimento, de diversão por parte das crianças, dos pré-adolescentes e dos jovens. Isso é passível de leitura, como vocês estão vendo, e não somente de leitura, mas se a gente for transpor essas imagens para o texto escrito, a gente consegue fazer a descrição detalhada dessas imagens, né? Então, conseguimos sim produzir um texto descritivo, né? O texto descritivo é aquele em que eu trago as informações, aquilo que os meus olhos observam para o leitor. E aí essas informações têm que ser o mais detalhadas possível, né? Tudo tem que estar ali bem descrito para que o leitor consiga visualizar a imagem que eu estou tentando descrever, né? Porque nem sempre o leitor tem a imagem, tem a tela presente, então eu tenho que partir desse ponto de partida, né, desse princípio, de que no momento que eu vou fazer um texto descritivo, eu tenho que trazer todos os detalhes para apresentar para o leitor, tudo pormenorizadamente. Por quê? Porque o leitor não vai ter acesso muitas vezes ao material que expõe a linguagem visual que eu estou descrevendo por meio do texto escrito. Por isso que eu disse para vocês que a tela é sim um gênero textual. Observem aqui então, as imagens mostram crianças e adolescentes brincando e lendo, né? Cada qual da sua forma, tendo o seu momento de lazer, tendo o seu entretenimento. Observem aqui agora uma outra tela, né? Vocês têm aqui o título Meninos Pulando Carniça, foi pintada em 1957 e é uma tela de tinta a óleo sobre madeira. Então também a gente tem aqui esse momento lúdico de interação entre as crianças se divertindo ali, sendo representados por meio de uma tela, né? A tinta, foi utilizada a tinta a óleo, né, sobre a madeira para ilustrar esse momento. E a fonte aqui, ó, portinari.org.br, né? Interessante pensar aqui que vocês conhecem, né? Portinari é um nome bem famoso dentro do mundo artístico, vocês provavelmente já tiveram a oportunidade aí de analisar algumas telas, algumas obras artísticas feitas por ele.
E vamos para a nossa primeira atividade. O que é possível observar na imagem? Então agora vamos fazer aquele treinamento do texto descritivo. Então vocês vão, como observadores, analisar os detalhes dessa imagem presente nessa tela e transcrever para o texto escrito. Então um tempinho aí para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, produzindo um textinho descritivo que traga os elementos visuais que vocês conseguem observar nessa imagem. Vamos verificar como ficou, pessoal, a nossa sugestão? Então, veja, se vocês escreveram algo semelhante, com certeza acertaram, né? Que a ideia é treinar mesmo a descrição e a possibilidade de produzir um texto descritivo. Então, observa-se dois meninos descalços brincando. Um deles está saltando sobre o outro, que se abaixa. Eles brincam em um tipo de campo aberto, em um final de tarde, né?
Então, até aqui esse detalhe do final da tarde é interessante a gente observar pelo movimento da Lua, certo? Se vocês escreveram aí que também há a presença de montanhas atrás, né, vocês podem ter colocado outros detalhes, as características dos aspectos físicos dos garotos, as vestimentas, as roupas que eles estão usando, as expressões faciais, né, que indicam ali travessura, entretenimento, diversão, também vocês acertaram, né? Então a ideia é produzir aí a descrição da imagem. E a gente tem aqui agora algumas informações sobre o autor. Vamos ler aqui comigo. O pintor Cândido Torquato Portinari, né, nasceu em 1903, faleceu em 1962. Autor do quadro Meninos Pulando Carniça, nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo. Pintou quase 5.000 obras, de pequenos esboços a gigantescos murais. Foi o pintor brasileiro a alcançar maior projeção internacional. E agora a gente vai para a nossa segunda atividade, né? Qual imagem e cores aparecem em primeiro plano e quais estão em segundo plano? E aí, vocês conseguem visualizar e diferenciar qual que é o primeiro plano de uma pintura artística e qual seria o segundo plano? Então, um tempo para vocês refletirem sobre isso e elaborarem a resposta para a nossa segunda questão.
E aí, pessoal, vamos ver então o que vocês conseguiram pensar a respeito, né, dessa diferenciação entre primeiro e segundo planos, se referindo à análise de uma obra artística. Então vejam, em primeiro plano estão os meninos vestindo roupas claras. Eles brincam descalços sobre o chão amarelo, o chão amarelado. Ao fundo aparecem os picos de 2 morros e a lua no céu azul claro. Né? E aí também nós temos os elementos da linguagem verbal, né? Se vocês acrescentaram aí, muito bem, que está escrito ali embaixo, fonte portinari.org.br, né? E tem também a assinatura do artista, está escrito ali Portinari, né? Então, essas palavras escritas nessa tela constituem o que nós chamamos de linguagem verbal, e as imagens, ilustrações, desenhos, tintas, cores que foram utilizados ali, que representam a linguagem visual, ou também nós chamamos de linguagem não verbal, certo? Então, se vocês trouxeram aí esses detalhes ou algo semelhante a isso, parabéns, conseguiram descrever e mostraram que vocês sabem diferenciar primeiro e segundo plano numa obra artística. Então, vamos aprender mais dados sobre o quadro. Vejam, o quadro Meninos Pulando Carniça foi pintado em 1957. Tem 53 centímetros e meio de altura e 64 centímetros e meio de largura. Tinta a óleo sobre madeira, né, foi o material utilizado. Para a terceira atividade, a gente vai perguntar para vocês o seguinte: que efeitos de sentido são produzidos em decorrência da posição das coisas e das cores? E aí? Né? Cada cor que está ali foi articuladamente pensada pelo pintor, pelo artista, né? Por que será que ele selecionou essas cores? Né? O que isso nos sugere? Então, mais um tempinho para vocês pensarem, refletirem e elaborarem 1, 2, 3 frases aí, um pequeno textinho se quiserem, para dar conta de responder a nossa terceira atividade.
Retornando então, pessoal, vamos ver aí como ficou a nossa proposta aqui, né, de reflexão sobre essa questão. Então veja, a gente tem ali o menino que salta, né, ele parece voar, dá essa ideia de liberdade, né. A lua no céu ainda claro faz lembrar o entardecer, né. Então a gente só trouxe isso daqui de proposta e resposta, mas é claro que vocês podem ter escrito mais detalhes ali, né, sobre qual a sugestão, né, de que forma que esse quadro sensibiliza o leitor, né, para visualizar essa cena e de repente, se a pessoa já está numa idade mais avançada, né, retomar o passado, nos momentos quando tinham as brincadeiras infantis, né, e a gente tem ali um saltando em cima do outro. Claro que talvez alguém pode ter escrito aí, olha, eles estão correndo certo risco de se machucarem, né, tem que tomar cuidado quando vão dar aí determinados saltos, né, porque ali o salto foi bem alto, né, para que não corra o risco de quebrar o pé, de quebrar o braço, enfim, de se machucar. Né? Então, aí já vem uma leitura mais reflexiva, né, a respeito das brincadeiras infantis. Né? Mas, em princípio, a ideia foi mesmo mostrar, né, o quanto que existe ludicidade ali e inocência, né, por parte das crianças no momento em que inventam as brincadeiras, certo? Então, existe aqui agora uma sugestão para que vocês conheçam mais obras desse artista famoso, né, que é o Cândido Portinari. Está disponibilizado para vocês o Museu Casa de Portinari, né, no site que a gente vai deixar sugerido aqui para vocês, né? Vocês podem fazer uma visita virtual ao Museu Casa de Portinari e conhecer mais obras artísticas desse pintor acessando esse link. Provavelmente no momento que vocês entrarem, vocês vão perceber que a entrada nesse museu virtual é gratuita, né? Vocês lá vão ter a possibilidade de visualizar, né, fazendo aqueles giros de 360 graus, né, porque existe ali aquelas dimensões possibilitadas para que o leitor consiga escolher onde que ele quer visualizar com maior ênfase, né, dentro do museu. Então fica a dica, é um excelente momento aí cultural de vocês passearem no ambiente virtual de aprendizagem e aprenderem bastante, né, por meio desse passeio, dessa visita a esse museu. Então vejam, nessa aula nós compreendemos os elementos composicionais de uma tela, descrevemos a tela Meninos Pulando Carniça, de Portinari, e interpretamos uma tela. Né? Também a gente sugeriu aí a possibilidade de vocês conhecerem os museus virtuais, né? Vocês podem de repente conversar com os professores, se os professores tiverem disponível aí a rede Wi-Fi, a internet, né, em uma televisão talvez 42 polegadas, um pouco maior, para que vocês consigam visualizar. É possível conectar, né, o laptop na TV ou num data show, de repente, num equipamento multimídia, e entrar nos museus para mostrar para a turma toda, né, numa imagem mais ampliada, as obras do Cândido Portinari. Tá? Outros museus também estão disponíveis aí à entrada, né, museus virtuais. Né? Então fica a dica, de repente vale a pena pesquisar, né? Existe o Museu Guimarães Rosa, entre outros aí, que liberam a entrada gratuitamente no ambiente virtual para que possa ser utilizado aí com finalidade pedagógica, certo? Então agradeço muito a participação. Nessa aula a gente viu aí os elementos composicionais, né, de mais um gênero textual que foi diferente para vocês de repente do que aqueles gêneros que nós estávamos habituados, que constituem o gênero intitulado tela, né, e aprendemos a fazer a descrição dos dados da tela, né, transpondo aí a linguagem visual para o plano da escrita por meio de texto descritivo. Espero que tenham gostado e até breve.